Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Papo de Liga. E hoje eu, que normalmente sou de um outro podcast do nosso grupo aqui do Galileu Health, vim aqui hoje fazer o papel de âncora do Papo de Liga para trazer uma convidada para lá de especial, uma amiga muito querida e que eu faço a máxima questão de vir aqui apresentar para vocês e conduzir essa conversa com uma professora, com uma profissional que é uma verdadeira expoente dentro da cirurgia bucomaxilofacial. Então, com prazer e com carinho, recebemos hoje a professora doutora Ângela Aguiar Gotto. A doutora Ângela, ela é professora de bucomaxilo há muitos anos, ela tem uma formação chegando até o doutorado, ela tem uma história linda dentro da especialidade que ela mesmo vai contar. E hoje ela é professora coordenadora do curso de especialização de bucomaxilo da Faculdade Beco, chefe de equipe de cirurgia bucomaxilofacial no Hospital São Camilo, no Hospital Alvarenga e trabalha em uma série de outros lugares. A professora Ângela é uma professora muito querida dentro dessa especialidade e ela vai contar para vocês toda a vivência e toda essa experiência que ela tem aqui no nosso Papo de Liga. Ângela, seja bem-vinda, minha amiga. Borax, muito obrigada pelas palavras, é um prazer estar aqui com você. E aí fica muito prazeroso porque a gente gosta de conversar, se conhece há muito tempo, tem muito boas lembranças juntos e para mim é um grande prazer. E principalmente falar para a Liga, né? Para a gente falar para os jovens que vão ser nossos futuros colegas, quem sabe, né? Eu queria só corrigir uma coisa que você falou, o chefe do serviço do São Camilo é o Chico, que chefia muito bem e a gente está junto aí há muitos anos, então ele é o chefe do serviço do São Camilo, mas eu estou junto com muito prazer e considero nosso, né, um trabalho nosso, mas muito obrigada. Tá bom. Então seja bem-vinda mais uma vez, Ângela. Como eu disse, para nós do Papo de Liga e do Galileu Health, é um prazer ter você. E a ideia é justamente essa, trazer pessoas que contam a sua história dentro da bucomaxilo, a sua trajetória, e inspirar os novos alunos, aqueles colegas que estão indecisos se vão fazer a bucomaxilo, se vão escolher outra especialidade. Eu acho que essa conversa pode inspirar muito eles. Vamos começar perguntando para você, Ângela, um pouquinho da sua trajetória profissional. Como e por que você foi parar na bucomaxilo? Então, Borax, primeiro, parabéns mais uma vez por essa iniciativa que você tem desse grupo de estudos, né, e de falar sobre a nossa profissão e atingir os jovens. Eu tenho alunos que gostam muito de você e sempre seguem você nesse trabalho que você faz, e isso é muito importante, né, para divulgar a ciência do nosso trabalho. Bom, a bucomaxilo veio para mim, né, por grande influência do meu pai, que era muito amigo do seu pai, né? E isso foi... ele era um profissional muito apaixonado, né? E muito envolvido, e isso acabou mexendo com a família inteira, né? Então eu tenho meu primo bucomaxilo, né? Francisco Menezes, tenho meu irmão, que acabou sendo bucomaxilo, que é o Silvio Amorim, Alves de Aguiar também, ele trabalha mais com ortodontia, então ele acabou influenciando a família inteira, né? E como a gente conversou antes de começar o podcast, a gente desde criança cresceu na buco, né? Vendo os pais preparar a aula e vendo os pais chegar à noite em casa e falar de um caso e levava a gente, acho que, para o hospital para passar visita e a gente ia visitar em faculdade, enfim. Então isso acabou fazendo parte da nossa vida, né? E acho que essa paixão veio um pouquinho para nós também, né? A Ângela está sendo modesta aqui, pessoal. Eu vou contar quem foi o pai da Ângela para vocês. Professor Dr. Silvio Alves de Aguiar, uma das maiores autoridades da cirurgia bucomaxilofacial. Claro que os mais jovens não tiveram a sorte de conviver com o professor,
a sorte que eu tive, a Ângela nem se fale, né? Mas ele foi realmente um grande expoente da especialidade. Ele praticamente começou tudo que a gente conhece hoje e sabe sobre a parte de traumatologia, mas principalmente cirurgia ortognática. Se você estuda esse assunto hoje, se você se interessa por cirurgia ortognática, você pode ter certeza que tem muito esforço da família da Ângela ajudando que esse conhecimento chegasse até você aí que está em casa assistindo a gente, tá? Então, realmente é uma pessoa muito especial, já falecido, fisicamente, mas sempre dentro dos nossos corações, né? É isso mesmo, e fica mesmo. A gente sempre acaba falando sobre ele, lembrando dele. E eu vou pegar um gancho no que você falou. Ele fez uma aula de cirurgia ortognática muito interessante. E ele faleceu em 2008. E quando foi mais ou menos 2004, 2002, como ele começou a fazer cirurgia ortognática desde a época do fio de aço, que ele trabalhava na Santa Casa e tudo mais, ele acompanhou a evolução da cirurgia ortognática, a evolução dos materiais de osteossíntese, né, as placas e parafusos, os planejamentos. Então ele acompanhou a evolução da cirurgia ortognática. E ele escreveu, eu pude estar com ele junto com o Francisco, fazendo um capítulo de livro que foi publicado num congressão aqui em São Paulo. E aí ele fez uma aula muito interessante, falando desde o início como ele fazia cirurgia ortognática, e ele filmava em Super 8 essas cirurgias. Então aparece muito interessante uma cirurgia de maxila em 1970 e poucos, onde não se fazia o down fracture, só fragilizava as zonas ali de retenção da maxila, você não abaixava totalmente a maxila, só fragilizava, ele retroposicionava e corrigia uma deformidade, o paciente ficava muito bonito. Então eu tenho isso filmado, né? Depois a gente digitalizou e colocou no computador esse filme. E outro filme muito antigo também, de um paciente prognata, na época que só fazia prognatismo, e fazia um acesso extraoral, fazia uma osteotomia subcondilar, e aí que ele fez a técnica de Oswaldo de Castro, e aí põe a mandíbula para trás, faz bloqueio maxilomandibular e fica bom. Era o que fazia naquela época, né? Então ele pegou tudo isso até os casos mais modernos, como mais ou menos como fazemos hoje. E aí quando ele faleceu, eu peguei essa aula e continuei essa aula com os nossos casos meus, do Francisco, da nossa equipe, casos atuais, e fui completando essa aula até hoje. Acompanhando a nossa evolução. Ficou uma aula assim de, sei lá, quase 400 slides, com filme, com tudo, né? Mas é uma aula muito interessante, que ele mostra toda essa evolução, sabe? A evolução da forma de pensar do cirurgião e da tecnologia que se tinha naquela época, né? Muito bem. Muito legal. Eu acho isso muito interessante, porque olhando para a história, a gente sempre tem o que aprender, né? Olhando o que todos os nossos antepassados passaram, as dificuldades que era operar naquela época, como as coisas aconteciam, era sempre mais difícil naquela época. Então a gente aprende muito em relação a isso atualmente. Me conta um pouquinho, Ângela, como que está o seu momento depois da tua formação, depois de todos esses anos trabalhando na especialidade? Como que você olha para a especialidade hoje em dia? O que você vê? O que você enxerga do mercado, de trabalho? Qual é o que está acontecendo com a especialidade hoje, segundo a sua visão? Olha, Borax, essa pergunta é muito interessante, né? Tem várias questões aí. Eu tô mais velha, né? Eu tô com 55 anos, né? Já tenho uns 30 anos, acho que mais de 30 anos de bucomaxilo aí. Mas o que faz a gente ficar tão envolvida com a cirurgia, e eu acabo vivendo de domingo a domingo o meu trabalho, né? Apesar de ter família, ter filhos, tudo, é que eu ainda sinto a mesma sensação que eu sentia quando jovem em todas as cirurgias que eu participo. Então, nunca fica banal, né?
Então, um trauma é sempre um trauma importante, uma deformidade é sempre importante, uma extração de siso é sempre importante, um abscesso é sempre importante. Tudo que a gente faz é como aquela sensação, talvez, do artista para entrar no palco, ou a gente para trabalhar, aquele desafio, né? E isso faz a gente se sentir vivo e gostar tanto do que a gente faz. O que eu vejo hoje, assim, na minha profissão, eu estou indo muito para a área acadêmica também, que é uma coisa que eu gosto muito, e eu estou mais coordenando, né, professores jovens e pessoas que já estão com garra e a gente vê que tem talento, então eu estou gostando dessa parte de coordenar cursos e coordenar o ensino. Gosto muito do meu consultório e vejo e estou mais envolvida atualmente numa coisa que eu nunca fiz, que é gestão. Então eu nunca pensei, eu sempre fui muito da atividade prática, técnica, né? E agora que eu estou pensando em gestão, em gasto, em lucro, em administrar, em uma visão um pouco mais empresarial, e isso está sendo interessante também. Então, eu estou vendo esses outros lados que precisa, né? Saber gerir todas essas atividades que a gente faz e tentar fazê-las de forma mais equilibrada, talvez, melhor, né? E que é difícil. Eu acho que tem um momento da carreira que a gente atinge um nível técnico necessário para poder trabalhar bem. A partir do momento que você atinge esse nível técnico, você já começa a sentir necessidade de olhar para outros conhecimentos, que são aqueles conhecimentos para que você ganhe mais tração na carreira, vamos chamar assim. Então, hoje em dia, é o que eu costumo dizer: a gente primeiro aprende na faculdade sobre doenças, depois a gente aprende sobre doentes, aí depois a gente descobre que os nossos doentes viram nossos pacientes, né? E são pessoas sob a nossa responsabilidade. E por último, a gente aprende que os pacientes também são clientes, né? Então, são as fases da maneira do raciocínio como nós temos que enxergar, na minha visão, o nosso mercado de trabalho. Mas, sinceramente, eu acho que quem num futuro em breve não entender desses 5 quesitos que eu vou falar, gestão, marketing, vendas, finanças e tecnologia, não tem condição de seguir bem em qualquer especialidade da área da saúde. Essas 5 áreas são importantíssimas para nós no futuro. Mas já que nós estamos falando disso, como você vê o futuro da especialidade das novas gerações? Como você identifica, por exemplo, um aluno de graduação e fala assim, ó, esse aqui tem perfil para ser bucomaxilo? Como surge isso no aluno? Como é essa relação aí? Bom, isso é a minha visão, né? Não sei se é a mesma da sua visão, Claro. mas eu acho assim, eu vejo o aluno que tem perfil para mim é aquele aluno criativo e o aluno que sabe observar. Que sabe observar e que ele sabe ficar em silêncio, ele sabe pensar e ele sabe absorver o que tem de bom naquilo que está sendo oferecido. E vem aquelas características que a gente sabe que são as características boas do ser humano, né? Que é a humildade, que é a educação, né? Que é a hierarquia, que é a pessoa ser esforçada, dedicada, que é aquilo que a gente sabe que é o que funciona, né? Mas eu vejo que a criatividade ela encaixa em qualquer área, né? Principalmente na nossa. E porque nem sempre tudo acontece como a gente planejou, né? E o aluno tem que saber lidar com aquilo, né? Nem sempre o ambiente é tão favorável ou tudo dá tão certo, né? E ele tem, não que ele vá criar alguma coisa, mas ele tem que ter ideia, ele tem que pensar, ele tem que ver uma outra alternativa para ele mesmo, né? E não esperar tudo pronto, né? Um aluno que tenha resiliência também, né? E uma coisa que está faltando hoje em dia, que a gente comenta muito, é a pessoa saber lidar com frustração e saber lidar com alguma coisa que não está tão favorável, saber ver o lado bom nisso, né?
O lado bom na dificuldade, eu acho que é por aí. E falando do jovem, da odontologia, que vai ingressar na área da cirurgia, eu vejo que ele é importante, como você falou, o network, né? Ele tem que conhecer os profissionais, e não só os que estão no Instagram ou que estão na mídia, né? Conhecer o dia a dia desses profissionais, ter contato com eles, ver uma cirurgia, assistir aulas, ir para congresso, procurar ler artigos, né? Ver o que está acontecendo, tá aberto para isso, né? Poder pensar, poder questionar e poder ver a característica de cada profissional que tá por aí. O network é bem importante. Isso, sem dúvida, faz parte do aprendizado, né? É. Agora, se você pudesse falar para um aluno de graduação, Uhum. uma única dica para ele assim, brilhar na carreira de bucomaxilo. Se ele chegasse para você e falasse assim, doutora Ângela, me fala o segredo para eu ter sucesso na carreira de bucomaxilo, o que você diria para esse aluno? É ele trabalhar, eu acho assim, trabalhar incansavelmente, né? É ele ir para tudo que é serviço, ir para onde convidam, tá disposto a fazer tudo, a olhar tudo, viajar, ia convidar para estar com a gente nas clínicas, para fazer estágio, para ir às aulas, para estar com você talvez uma semana, perguntar se pode, para ele não se acomodar, para ele ir atrás e ver os serviços e também pensar também nessa como captar o paciente, né? Depois que ele se formar, ter o seu consultório, procurar estar numa equipe, né? A gente tem que trabalhar com pessoas, né? O cirurgião não trabalha sozinho, né? Aquele profissional que tem dificuldade de se relacionar e fica sozinho, é difícil ele crescer, né? Sim. Então ele tem que se relacionar, tem que ter equipe, uma pessoa que ele goste para trabalhar junto e auxiliar, ou ele auxilia a pessoa auxilia ele, e ter uma dupla, ter um colega e fazer um time e ir atrás, né? Eu vou te fazer uma pergunta agora, você só me responda sim ou não. Tá? Existe alguma especialidade na odontologia que não é importante se você for bucomaxilo? Se existe, qual é? Se não, não. Que não é importante? É. Por exemplo, o rapaz que quer, ou a moça que quer ser bucomaxilo na faculdade, tem alguma especialidade da odontologia que ele pode falar, isso aí eu não me interessa porque eu vou ser bucomaxilo. Não, eu acho que todas são importantes. Concordo. Todas têm ele tem que saber de endodontia, ele tem que saber de pediatria, Eu acho tem que que saber de ortodontia, tem que essa é uma saber de tudo. característica muito marcante da bucomaxilo. A bucomaxilo precisa conhecer todas as especialidades da odontologia. Concordo muito bem com Com você. certeza. Com Eu certeza. vejo, olha, eu posso dar o meu exemplo. Eu tenho uma clínica, eu tenho na minha clínica, é uma clínica antiga, funciona desde 1997, eu tô lá. E ela não é grande, mas eu tenho 3 consultórios, um escritório, uma sala de espera. E aí, como a gente trabalha muito em hospital, então vamos supor, você atende um trauma. Hoje mesmo, eu fui no Dom Alvarenga, fui chamada de manhã, que entrou um paciente, um homem de 40 e poucos anos, estava de patinete e tal, falou que a roda passou num buraco, ele caiu de cara no chão, e aí me chamaram como um trauma de face. Então ele tinha fratura de nariz, perdeu elementos dentários na parte superior, e tinha ferimentos de lábio tal, e estava fraturado, e estava esperando a gente lá. Ou seja, então eu vou lá, vou ver. Aí eu vi que as fraturas de nariz estavam bem posicionadas, não precisava reduzir. Eu vi que os ferimentos estavam bem suturados e os dentes estavam perdidos. Tinha um dente meio pendurado, eu tirei ali mesmo no leito, ele estava na UTI. Colocaram ele na UTI para observação. Aí eu tirei um dente, estava pendurado ali mesmo. E passei o meu contato da clínica para ele. Eu falei, não sei se você tem dentista, não sei se você tem especialista, mas se você precisar de implante, se você precisar fazer um canal, se você precisar, a minha clínica faz isso. Ou se você quer que oriente o seu dentista, porque você teve fratura e não sabe se pode operar ou não, eu posso orientar. Quer dizer, você capta esse paciente para você e se ele faz a odontologia no seu consultório, né?
E eu tenho profissionais lá, nós temos profissionais lá, é uma clínica que eu tenho junto com o Francisco, e nós temos profissionais que fazem especialidades lá. Faz endo, faz orto, faz dentística, faz outras coisas. Então, tudo isso é importante, a gente sabe avaliar, né? Se precisa fazer um canal, se precisa fazer uma prótese, se precisa de aparelhos, o que, né? Tudo envolve. Muito bem. E como que se forma um bucomaxilo? Como que se dá o processo de formação? Existe mais de um caminho, não é isso? Tem a residência, tem a especialização. Aquela pergunta que todo aluno de graduação quer saber: o que é melhor? O que vale mais a pena? Existe alguma terceira maneira? E uma outra pergunta que eles não fazem, mas é uma pergunta que está por trás dessa, é: eu preciso fazer uma pós-graduação ou com o meu título de cirurgião dentista eu posso exercer a bucomaxilo? Sem fazer especialização ou residência? Sim. Não, então, eu vou dar a minha opinião. É assim, entre especialização e residência. Eu acho que isso vai da oportunidade daquele aluno que quer seguir a área da bucomaxilo. Para você ser bucomaxilo, você tem que ter um título. Esse título pode vir ou da residência ou da especialização, que esteja registrada, né, cadastrada com portaria no CFO, no Conselho Federal de Odontologia. Então, ele tem que ter título, senão ele não vai se cadastrar em hospital, ele não pode ser intitulado bucomaxilo se ele não tiver o título de bucomaxilo. A residência, eu sei que existem residências muito boas e existem residências não tão boas, né? Na residência, o lado bom é que o aluno fica mergulhado no serviço, então ele vai vai viver o hospital, tem residências que dão bolsas, outras que não, ele vai viver aquilo. Tem muitas vantagens, mas tem um pouco de desvantagem em relação a aulas, ou ele não vai treinar tanto a cirurgia oral, como extração de dentes também. Depende do serviço, tem serviços muito bons, mas que tem mais um tipo de patologia, não tem outro tipo não tem às vezes ortognática, ou não tem outro tipo não tem ATM, não tem, enfim. Tem cursos de especialização que não são bons, outros cursos de especialização que são bons. A vantagem do curso de especialização é que ele pode continuar trabalhando e se dedicando à especialização. Então, depende de quem é aquele aluno, a oportunidade que ele tem, a condição financeira que ele tem. Eu acho a especialização... Bom, eu defendo a minha especialização, né, a nossa, que a gente tem com os nossos professores. Eu creio, lá nós somos em 5 professores, cada um com um perfil, então o aluno vai vivenciar a ortognática, vai vivenciar o trauma, vai vivenciar a ATM. Eu não faço cirurgia de ATM, mas tenho professores que fazem. A gente tem um cronograma de aulas, tem todas as disciplinas, então ele vai desde as cirurgias menos complexas para as mais complexas. Tem 2 dias intensivos de clínica, onde tem bastante extração, enfim, e ele pode continuar trabalhando. Então, acho que assim, o aluno que for para o nosso curso, se ele está numa equipe no hospital, se ele acompanha a gente, se ele tem um consultório e está no curso, ele vai aprender muito, né? Enfim, tem residências muito boas também. Entendi. Depende. Uma pergunta estratégica para você. Na minha opinião, existe uma única característica que impediria que o aluno fizesse qualquer formação, inclusive a bucomaxilo. Na sua opinião, qual é essa característica? Eu tenho uma. Eu quero saber, na sua opinião, qual é a característica que a gente diria para o aluno: você não tem essa característica, você não faça bucomaxilo. Nossa, eu não sei te dizer isso, porque não sei te dizer essa pergunta, porque a gente é obrigado a lidar com a diferença do aluno, né? O perfil do aluno de residência é muito melhor do que o perfil do aluno da especialização, né? O aluno da residência, o preceptor, tal, ele toca a sua vida, o hospital toca a sua vida e ele se adapta. O aluno da especialização, o professor vai ter que ter a psicologia de lidar com aquele aluno, vai ter que entender aquele aluno, tirar o que ele tem
de bom, polir o que ele tem que não é bom e tentar melhorá-lo. Então, a gente tem esse mais trabalho, eu acho, o professor da especialização com o aluno da especialização. Te dizer que ele não tem o perfil é complicado. Eu não sei te dizer. Claro que você não vai querer um aluno arrogante, um aluno que sabe tudo, um aluno que não te respeita como professor, um aluno que não tem postura, que não respeita o paciente, um aluno que não respeita regras. Não dá para você trabalhar. Você marca a cirurgia num horário, ele vem 2 horas depois e vem reclamando do trânsito, alguma coisa assim, é absurdo, né? Ou você marca uma aula, ele não chega, ou critica uma coisa que ele não tem experiência nenhuma. Então, esse tipo de pessoa fica uma pessoa um pouco insuportável, né? Mas, Na minha visão, sim. eu acho que todas essas características que você citou são características importantes para o aluno, e tanto as que ele deve quanto as que ele não deve ter, né? Aquelas clássicas que todo aluno deve ter para aprender, prontidão, responsabilidade, Educação. Agora, na minha visão, eu acho que um aluno sem vontade, Sim. né? A gente não consegue fazer o cara melhorar. Para mim, a pessoa que não tem vontade de aprender não consegue se virar, não consegue prosperar na bucomaxilofacial. Desmotivado, né? Porque a bucomaxilofacial, assim como as diversas áreas da odontologia, ela não é só uma especialidade de dificuldade técnica. Porque, além de toda a técnica, todo o conhecimento, o estudo, né, ela impõe barreiras práticas, barreiras manuais, de habilidade manual, que o aluno tem que adquirir ao longo do programa de formação. Sim. E se ele não tiver vontade de se esforçar para adquirir essas habilidades manuais, seguramente esse aluno não vai ter bom aprendizado. Então, eu acho que vontade é uma característica extremamente importante para quem está querendo se formar na bucomaxilo. Bem, mas já que nós estamos falando sobre a formação, eu sei que você é uma pessoa que trabalha muito com a área de estética na bucomaxilo, né? Me diga um pouco a sua impressão e a sua opinião, Ângela, sobre se você considera a odontologia, de maneira geral, nem só a bucomaxilo, com uma formação suficiente, não só do ponto de vista técnico, mas de todos os aspectos, se a odontologia está preparada para lidar com o paciente da área de estética. Se o cirurgião dentista tem formação para isso. Para a cirurgia estética ou para a estética em geral? Para abordar o paciente de estética. Bom, tem bons cursos de ROF, né, por aí. Eu pude conhecer um pouquinho desses cursos de ROF, né? Eu não tenho tanto envolvimento com esse tipo de estética, né? A estética, ela me atrai. Eu procuro fazer uma odontologia estética, uma bucomaxiloestética. Dentro das cirurgias estéticas da face, eu gostei muito das próteses, né, dos implantes faciais. Isso me apaixonou, tenho estudado aí acho que uns 3 anos, um material diferente, né, que é aquele, já comentei isso com você, que é de hidroxiapatita com beta-trifosfato de cálcio, e tenho tido bons resultados e tenho gostado muito. Mas as cirurgias estéticas da face, assim, eu consigo relacioná-las mais com o especialista em bucomaxilo, e considero que o ideal seria o cirurgião dentista ter uma boa formação em bucomaxilo, com tudo que envolve a bucomaxilo, e se ele gostar muito de cirurgia estética, ele vai fazer depois da bucomaxilo. Eu creio que ele vai ter um conhecimento muito completo, porque ele já vai ter lidado com trauma, ele sabe lidar com material de sínfise, ele sabe lidar com deformidade, com complicação, com infecção, com a farmacologia, com tudo, e aí ele vai fazer a sua especialização na cirurgia estética, e eu creio que ele tem uma boa formação. Eu fiz essa provocação
justamente porque eu vejo uma dificuldade dentro da odontologia, até com um certo receio, que o que me preocupa na área da estética na odontologia não é a parte técnica. Se tem um profissional que tem habilidade para mexer na face, eu não estou falando de conhecimento, estou falando de habilidade, de destreza, de familiaridade. Né? O cirurgião dentista tem muita delicadeza e familiaridade com os tecidos da face. Sim. Então, realmente a parte técnica não me preocupa. A parte jurídica, eu acho que não cabe a nós julgar, né? Mas eu acho que essa não é uma discussão jurídica. Na verdade, o que realmente me preocupa é a questão da ingenuidade. A maior parte dos cirurgiões dentistas, e desse meio eu não separo a bucomaxilo, de maneira geral, não está pronta do ponto de vista de postura profissional para lidar com os pacientes de estética. O paciente de estética, na minha opinião, ele é um paciente que exige uma postura profissional diferenciada e dedicada exclusivamente à estética. Sim. Eu acho que isso vem melhorando, mas ainda não está como eu imagino que deveria estar. E eu vou me explicar melhor. Por exemplo, no passado, nós víamos diversos colegas fazendo, e ainda hoje tem, grandes procedimentos cirúrgicos em ambiente de consultório. O problema não é que dar ou não dar para fazer isso, ou seja, tecnicamente é possível fazer isso. O problema é que a experiência daquilo num ambiente de consultório odontológico não é a melhor possível. Isso gera um desconforto. O resultado pode ficar maravilhoso, mas a experiência não foi boa. E isso pode trazer muitas repercussões na condução do tratamento. Basta você olhar, por exemplo, colegas cirurgiões plásticos que trabalham há décadas na especialidade de estética. Eu posso citar para você nomes de cirurgiões plásticos aqui em São Paulo que tem uma fonte no meio do consultório, tem estátua de marfim. Sim. Serve champanhe. Exato. Então, isso eu quero dizer para você que assim, a odontologia ainda não tem não vive de maneira plena esse glamour que a estética exige. Então, aqui vão aparecer algumas dificuldades, aqui vão aparecer alguns ruídos, mas eu acho que a longo prazo a odontologia vai entender que esse é um paciente que não pode estar dentro de um consultório odontológico. Ele tem que estar dentro de um ambiente próprio e específico só para isso. Com experiências, com uma série de coisas, uma série de profissionais, um time multidisciplinar para cuidar desse paciente de uma maneira muito, vamos dizer assim, muito especial, né? Como o paciente de estética gosta de ser tratado. Eu tenho colegas dentistas que fazem isso, eu pude perceber, mas é bem isso, é bem diferenciado. Não é diferente do nosso paciente de trauma ou de ortognática. Bem diferente ou com da dor. Nossa realidade. É diferente, eu entendo. A gente não vive tanto esse glamour, né? Mas tem profissionais que vivem. Tem alguns dentistas que lidam com estética. Está começando, mas esse é o caminho. E tem que ter um perfil, né? Até o profissional tem que ter um perfil para isso. Exato. Concordo com você. Acho que aí está o segredo da odontologia ainda para deslanchar na área estética. E é até interessante você falar nisso. E até um glamour até para as aulas, né? Até os congressos e as aulas. Tem um diferencial, né? Até a postura de quem está ministrando a aula. Um repaginamento. Tem um repaginamento. É diferente. É diferente. Bom, e sobre o futuro da bucomaxilo, Ângela? Como você enxerga o futuro da nossa especialidade? O que vai acontecer? Tanto do ponto de vista de inovações tecnológicas, quanto do ponto de vista de mercado,
Para onde vai caminhar essa especialidade? Pô, Jorge, eu sou uma pessoa otimista, assim, eu costumo ser otimista. Espero não ser, é, como é que é? Otimista esperançoso. Tem um poeta que fala isso. Esqueci aqui o nome, mas enfim, eu sou otimista, mas eu vejo que com a política, com a economia e tudo mais, a bucomaxilo, os hospitais, os planos de saúde, tudo tende a fazer um empacotamento das coisas, né? Tudo mais econômico para poder ter um maior controle. Mudou o nosso cenário, né? E eu acho que a gente tem que dançar conforme a música, né? E se adaptar a essa nossa nova situação. E ter criatividade no meio dessa nova situação e tentar ver como que a gente vai se encaixar nesse cenário. Os problemas econômicos sempre tiveram, né? Se a gente for fazer esse podcast há 20 anos atrás, a gente ia falar de outros problemas. Então, sempre tem problemas, né? Mas a gente tentar sair deles. Mas a gente tem o conselho que a gente daria para quem está começando procurar seguir aquilo que os avós sempre falavam para a gente, né? Seguir a ética, o que é certo, o errado é errado, procurar se estudar teoricamente, procurar se aperfeiçoar, tratar bem o paciente, fazer o melhor que pode fazer e procurar ter aqueles valores, né, especiais do ser humano e acreditar, né, que na nossa área ela é tão maravilhosa porque ela sempre vai ser útil, né? Sim. Sempre vai ser necessário. Então os profissionais bons vão sempre ter lugar para eles, né? Então eu sou otimista. E quais são na sua opinião, Ângela, quais são as habilidades necessárias que um bucomaxilo precisa ter para ser bem sucedido profissionalmente nos próximos 10 anos da especialidade? Nossa, que pergunta difícil, Jorge. Não sei. Eu não sei, porque tem gente que se dá super bem com tantos caminhos, né? Que a gente acha até não gosta muito dos caminhos. Um caminho que você sugere para o povo que está entrando na especialidade agora? Trabalhar como professor de buco, e estudar fora do Brasil. Olha, eu ia dizer para você, sei lá, eu estou começando agora na especialidade. Eu tenho um ano para para fazer uma nova formação dentro, uma subespecialidade, ou escolher um caminho dentro da especialidade. Que caminho eu vou? Para onde você me sugere? Nabuco, ele acabou de se formar. Não, eu já sou buco, Já acabei a minha formação e eu quero saber se eu vou fazer mestrado, se eu vou passar a fazer um fellow fora do Brasil, se eu vou estudar para ser professor, vou tentar entrar numa universidade, dar plantão num hospital público. Eu acho que ele tem que saber o que ele mais gosta de fazer e o que ele mais quer saber, que ele quer se aperfeiçoar. Se ele tiver, vamos supor, muita paixão por trauma e o negócio dele for ficar num hospital fazendo trauma, ele tem que ir por esse caminho, porque isso vai fazer ele feliz. Se ele quer ficar no consultório, se envolver com os pacientes do consultório, com as extrações de sisos complexas, com as lesões, ele tem que se aprofundar nisso. Se ele gosta de ortognática, ele tem que se aprofundar na ortognática. E estar com equipes e saber lidar em ambiente hospitalar e tudo isso. E tudo depende do que ele quer fazer. E se ele quer fazer tudo isso junto, ele tem, eu acho que, ter o consultório, ter o hospital, fazer o mestrado ajuda, dar aula ajuda ele mesmo a estudar e ele está atualizado, mas nem todo mundo tem um viés acadêmico, né? Você pode ser um bom bucomaxilo e não querer ser professor, né? Não precisar dar aula e estar em faculdade. Depende do perfil daquele aluno, se ele quer ter uma visão muito econômica, muito comercial, não sei, depende do perfil. E aí ele vai para as áreas que ele acha que ele tem que fazer. E como tudo tem uma curva de aprendizado, ele tem que ter calma, né? E ele não vai ser bom, ele tem que saber que vai demorar uns 10 anos para ele ter um destaque, para ele mesmo se considerar bom no que ele está fazendo. Tem um tempo, né? E se ele achar que ele precisa ir para fora do país, fazer um estágio com alguém, se isso vai acrescentar para ele, ele deve fazer. Para onde
a tecnologia vai levar a bucomaxilo? Boa pergunta. Se a gente pudesse, isso aí tem a ver com a política, né? Com a economia, se a gente pudesse ter tudo customizado, né? Eu lembro há anos atrás, quando eu estava fazendo meu doutorado, eu fui para a Alemanha e eu fiz meu doutorado em diagnóstico por imagem na Unifesp. E aí eu comecei a me encantar com a tomografia em 3D, foi na época da tomografia em 3D. E quando eu fui para a Alemanha ficar com o Dr. Martin Roser, lá na Alemanha, e eu lembro que tinha um tomógrafo no centro cirúrgico, e ele fazia prototipar das placas do trauma que ele ia Há 15 fazer. anos atrás. Sei lá, mais de 15 anos atrás, eu fiquei encantado, isso era maravilhoso, mas quando que essa realidade vem para o Brasil, né? Não sei, isso eu já não sei. Às vezes, casos que necessitam obrigatoriamente de uma customização é tão complicado se ter, né? Então, eu não sei, Ainda mas seria maravilhoso. Tem questões regulatórias, né, envolvidas. Então eu Bom, não sei. Muito bem, Ângela. Chegamos aos finalmente do nosso podcast. Para mim, foi um prazer ter você aqui. Para mim também, Jorge. E eu quero que você agora diga uma mensagem final para os nossos colegas dentistas que querem fazer bucomaxilo e para os outros que já estão na área querendo se especializar mais. Olha, eu acho que é uma área maravilhosa dentro da odontologia. É uma área apaixonante, desafiadora e que não tem fim. Você não acaba de aprender nunca. É como se você fosse jovem para sempre. Porque você sempre tem alguém que sabe alguma coisa que você não sabe, sempre tem um desafio novo, sempre tem uma coisa que você tem que estudar mais. Um caso que você nunca viu. Um caso que você nunca viu, uma coisa que você... E é uma área apaixonante, é uma área difícil, mas é uma área que se você gosta de cirurgia, gosta do corpo humano, gosta de gente, gosta de lidar com esses desafios, é uma área que você deve vir, apesar de todas as dificuldades que você possa encontrar. Muito bem, muito obrigado, Ângela. Obrigado por suas contribuições. Foi um prazer estar aqui hoje com você. Um beijo. Muito obrigado. A gente vai se falando. Tá bom.